Se você já passou dos 35 e ainda acredita que a vida vai mudar sozinha, sinto lhe dizer, você já está atrasado. Não é a falta de tempo, nem de sorte, que te impede de vencer. É a sua própria mente. Você pode ter estudado, trabalhado duro, criado família, mas se não entendeu o que vou revelar agora, nunca terá o controle do seu destino. Pergunte a si mesmo, quantos anos mais pretende desperdiçar acreditando que amanhã será diferente, quando na verdade amanhã será apenas a repetição do hoje? Descobri, ao longo da minha vida, que a forma como você desperta define não apenas as próximas horas, mas também a direção de toda a sua existência. Quando o homem abre os olhos sem propósito, quando o primeiro pensamento é de pressa, medo ou desordem, todo o dia se desenrola como uma sequência de tropeços. É como tentar conduzir um navio sem leme. Qualquer vento o arrasta, qualquer corrente o domina. Mas quando você desperta com clareza, com intenção firme, o simples ato de se levantar da cama se transforma em um pacto silencioso com o seu destino. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que são vítimas do acaso, que o humor, a produtividade ou até o sucesso dependem do que acontece ao redor. Mas reflita comigo. Quantas vezes você já acordou atrasado, correndo, sem sequer respirar fundo, e percebeu que todo o restante do dia se tornou um espelho desse caos inicial? Essa sensação não é coincidência. Ela é a prova de que o seu primeiro ato da manhã decide se você comandará o dia ou se será comandado por ele. Lembro-me de um período em que a minha vida estava quase em ruínas. Eu me via sem dinheiro, cercado de críticas, com responsabilidades pesadas que pareciam maiores do que minhas forças. Era fácil ceder ao desespero logo ao abrir os olhos, acreditar que não havia saída. Mas foi exatamente nesse momento que aprendi a disciplina de usar a primeira hora da manhã como um santuário. Escrevia meus objetivos, refletia sobre meu propósito e buscava no silêncio a voz que me lembrava por que eu ainda não podia desistir. Esse hábito, simples em aparência, foi a chama que reacendeu minha esperança. Pergunto a você, quantas manhãs você desperdiçou se deixando dominar por preocupações antes mesmo de colocar os pés no chão? Quantos dias poderiam ter sido diferentes se tivesse começado com um único pensamento de direção, em vez de ansiedade? A verdade é que cada amanhecer traz uma página em branco, mas poucos percebem o poder de escrever as primeiras linhas com intenção. Não espere que o mundo lhe ofereça calma ou clareza, porque o mundo não está preocupado com a sua paz. Se você não criar esse espaço, será engolido pelo barulho, pelos compromissos alheios, pelas demandas que não servem ao seu propósito. Por isso, comece pequeno. Ao acordar, antes de qualquer distração, pergunte a si mesmo qual é a direção do seu dia. Escreva em poucas palavras aquilo que você deseja conquistar. Não precisa ser grandioso, basta ser específico. Essa prática transforma a mente em comandante, não em passageiro. Pense em Andrew Carnegie, que compreendia que suas manhãs eram o terreno fértil onde plantava cada vitória. Ele não se levantava por hábito ou porque o relógio exigia. Ele despertava com visão, com foco, já visualizando a grande obra que pretendia construir. Essa foi a diferença entre ser arrastado pela rotina ou ser autor da própria história. E agora reflita: como estão suas manhãs? São rituais de propósito ou apenas corridas contra o tempo? Não subestime a força desse instante. É nele que você decide se o dia vai servir ao seu destino ou se você será refém das circunstâncias. Amanhã, quando abrir os olhos, não permita que o primeiro pensamento seja de medo ou atraso. Escolha intencionalmente a clareza, porque é ali, no primeiro ato silencioso da manhã, que se decide se você viverá mais um dia comum ou dará mais um passo rumo à grandeza. Thomas Edison não se tornou o homem que iluminou o mundo por acidente.
Ele não acordava esperando que uma ideia simplesmente surgisse no meio do caos. Ele começava seus dias revisando objetivos claros, escritos, específicos, quase como se estivesse firmando um contrato consigo mesmo a cada manhã. É por isso que seus inventos não foram fruto de sorte, mas de uma mente guiada por metas bem definidas. Agora, reflita. Você sabe, com absoluta clareza, o que deseja conquistar nos próximos meses? Ou apenas espera que alguma oportunidade apareça? A grande armadilha em que a maioria das pessoas cai depois dos 35 anos é acreditar que o esforço diário, por si só, vai lhes trazer realização. Trabalham longas horas, correm atrás de contas, cuidam de responsabilidades, mas não possuem uma bússola. Vivem como operários da própria sobrevivência, mas não como arquitetos de seu futuro. É por isso que tantos chegam a essa idade sentindo-se estagnados, como se estivessem correndo em uma esteira que nunca sai do lugar. Quando você escreve seus objetivos, transforma pensamentos vagos em compromissos visíveis. Ao colocá-los no papel, você os torna concretos, palpáveis, possíveis de serem medidos. E quando revisa essas metas todas as manhãs, ativa em sua mente um mecanismo poderoso: a busca constante por caminhos, ideias e oportunidades que o aproximem daquilo que deseja. Esse processo direciona sua atenção, faz você enxergar soluções onde antes só via problemas. Eu mesmo já vivi tempos de desorientação. Houve uma fase em que eu trabalhava incansavelmente, mas parecia não sair do ponto de partida. Foi quando compreendi que não era a intensidade do meu esforço que me levaria à frente, mas a clareza do meu rumo. Decidi escrever, todos os dias, 3 objetivos para aquele dia específico. Não eram sonhos distantes, mas passos imediatos que me moveriam em direção a um futuro maior. Com o tempo, percebi que essa prática, simples e repetitiva, criava uma sensação de progresso diário que me tirava da estagnação e me colocava em movimento. Você já percebeu como é comum chegar ao fim da semana com a sensação de que muito foi feito, mas pouco foi conquistado? Isso acontece porque a maioria confunde movimento com avanço. Quem não define suas metas acaba se tornando servo das urgências dos outros. E o que é pior? Perde anos de vida em atividades que não têm ligação com seu propósito. Pergunto: até quando você continuará vivendo sem um norte definido, deixando que o acaso determine se sua vida terá sentido ou não? Pense novamente em Edison. Cada invenção dele foi construída não sobre lampejos de genialidade, mas sobre o hábito disciplinado de se orientar por metas diárias. Essa clareza permitia que ele avançasse mesmo diante dos fracassos. Porque fracassar, quando se tem uma meta, não é um fim, é apenas um desvio que o conduz de volta ao caminho certo. Se você ainda não experimentou esse poder, faça uma prova. Amanhã, ao despertar, escreva 3 objetivos específicos para o seu dia. Apenas 3. Visualize-se concluindo cada um deles. Sinta a satisfação antes mesmo de começar. Ao final, perceba como sua mente trabalhará com mais foco e sua energia se direcionará para o que realmente importa. Essa prática não é um detalhe, é a diferença entre viver por acaso ou viver por escolha. Lembre-se, a vida não entrega grandes conquistas a quem não sabe o que procura. O destino é construído na caneta, na clareza, na disciplina de rever todos os dias quem você é e para onde está indo. Quem ignora esse princípio acaba gastando anos em círculos. Mas quem aplica, mesmo que comece pequeno, descobre que cada manhã se torna uma oportunidade de alinhar o presente ao futuro. E esse simples hábito é o que separa a mediocridade da realização. John D. Rockefeller sabia que a primeira vitória do dia era a mais importante. Ele compreendia que, ao enfrentar cedo aquilo que mais exigia dele, criava uma corrente de confiança que o acompanhava até a noite. Essa é uma das leis mais poderosas que já observei.
O momento em que você decide encarar sua maior dificuldade logo nas primeiras horas da manhã é o mesmo momento em que toma de volta o controle sobre sua vida. Quantas vezes você já percebeu que aquilo que evitou cedo acabou se tornando um peso insuportável ao longo do dia? O problema não está na tarefa em si, mas no adiamento que multiplica o fardo na sua mente. Eu mesmo vivi isso em inúmeras ocasiões. Havia dias em que acordava com cartas de cobrança, críticas dos jornais ou compromissos que temia enfrentar. Quando adiava, passava o dia inteiro carregando a ansiedade como uma sombra, incapaz de pensar em mais nada. Mas quando aprendi a enfrentar o mais difícil logo ao despertar, fosse uma conversa dolorosa, um capítulo desafiador a ser escrito, ou uma decisão financeira incômoda, percebi que a coragem no início transformava todo o resto em algo leve. É quase como se a mente dissesse: se já vencemos isso, o restante é simples. A procrastinação é uma armadilha cruel. Você acredita que está ganhando tempo ao adiar, quando na verdade está gastando energia em silêncio. A preocupação consome mais do que o próprio trabalho. É como carregar nas costas um fardo invisível, que parece aumentar de peso a cada hora. E o que acontece? Ao final do dia, você está exausto, não pelo esforço realizado, mas pelo esforço imaginado, multiplicado pelo medo de começar. Aos 35 anos ou mais, isso se torna ainda mais perigoso, porque os anos se acumulam e, com eles, as desculpas se refinam. O homem diz: estou cansado, já não tenho a mesma energia, preciso de motivação para começar. Mas a verdade é que a energia nasce da ação, não da espera. É no ato de levantar e realizar que o vigor surge, não no conforto da cama ou na ilusão de que amanhã será diferente. Pergunte-se: quantas oportunidades você já deixou escapar porque esperou o momento certo, o humor certo, a disposição perfeita? O segredo é simples. Faça primeiro o que você mais teme. Escolha a tarefa que o incomoda, que arranca sua paz, e vença-a antes mesmo do sol estar alto. Ao fazer isso, você cria um efeito dominó. Cada pequena vitória seguinte se torna mais fácil, porque a mais pesada já foi conquistada. É como remover a pedra maior do caminho. As demais, menores, parecem insignificantes. Desafio você a aplicar isso amanhã cedo. Pegue uma folha de papel antes de dormir hoje e escreva: qual é a tarefa mais difícil que tenho adiado? Identifique-a, prepare-se mentalmente e decida enfrentá-la logo ao abrir os olhos. Não espere aquecer, não busque desculpas, faça. E depois, observe como o resto do seu dia parecerá se alinhar ao seu comando. A procrastinação é a linguagem dos derrotados, mas a ação imediata é a marca dos que vencem. Quando você entende isso, descobre que não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão de identidade. Quem adia está dizendo: não confio em mim mesmo. Quem age cedo declara: eu domino a minha vida. E no fim, essa é a diferença entre ser escravo das circunstâncias ou mestre do próprio destino. A vida não tem piedade de quem espera facilidades. Ela vai testar você, e não apenas uma vez, mas repetidas vezes, quase sempre quando você menos espera. Depois dos 35 anos, esses testes se tornam ainda mais implacáveis, porque já não há desculpa para a ingenuidade. Os problemas chegam como cobranças atrasadas, crises financeiras, doenças inesperadas, responsabilidades familiares pesadas, frustrações que se acumulam. E é nesses momentos que muitos desmoronam. Não porque lhes faltam recursos externos, mas porque nunca cultivaram resiliência interna. Winston Churchill, em plena Segunda Guerra Mundial, acordava cada dia sob a ameaça de bombas e da possibilidade de ver sua nação destruída. Ainda assim, erguia-se firme. Não era sorte, nem acaso. Era disciplina. Ele transformava cada manhã em um exercício de preparo mental para resistir ao caos que o aguardava.
E pergunto: se você, no conforto de sua casa, já desiste diante de uma dificuldade no trabalho ou de uma contrariedade financeira, como pretende suportar os verdadeiros terremotos da vida? Eu mesmo enfrentei momentos em que parecia impossível continuar. Houve ocasiões em que perdi praticamente tudo: dinheiro, reputação, a confiança de pessoas que eu acreditava estarem ao meu lado. E nesses dias sombrios, a única coisa que me manteve de pé foi a disciplina de não ceder à apatia. Eu me obrigava a levantar, a escrever, a pensar, mesmo quando o coração gritava para desistir. Foi aí que percebi que resiliência não nasce em momentos grandiosos, mas é forjada nos pequenos hábitos diários, quando você faz o que precisa ser feito, ainda que ninguém esteja olhando. E não se engane, resiliência não significa ausência de dor ou de medo. Significa continuar apesar deles. É enfrentar as dificuldades e dizer a si mesmo: o que posso fazer agora? Em vez de se entregar ao "por que comigo?". Esse pequeno ajuste de mentalidade é o que separa os que avançam dos que param. Quantas vezes você já ficou paralisado por problemas que, meses depois, percebeu que poderia ter enfrentado? Quantas oportunidades perdeu por ter se deixado dominar pela autocomiseração? A resiliência é como um músculo, que só cresce quando é exercitado. E se você não treina diariamente, quando a vida o colocar diante de uma verdadeira prova, suas pernas vão tremer e seu espírito vai ceder. É nos pequenos desafios que você se prepara. Ao suportar o incômodo de acordar mais cedo, ao manter a disciplina em uma tarefa difícil, ao dizer não a um hábito que o enfraquece. Cada uma dessas vitórias silenciosas é um tijolo colocado na construção de uma fortaleza interna. Pergunte-se: como tem enfrentado os seus dias? Anda esperando que a vida alivie a carga? Ou está treinando sua mente e seu corpo para suportar mais do que parecia possível? Porque a vida nunca vai perguntar se você está pronto. Ela simplesmente virá com o inesperado. E nesse momento, será tarde demais para começar a treinar. Por isso, trate cada manhã como um campo de batalha silencioso, onde você se fortalece para as guerras que ainda virão. Enfrente desconfortos voluntariamente, termine o que começou, escolha a disciplina em vez da preguiça. Quando a tempestade chegar, e ela sempre chega, você não será destruído. Vai se erguer ainda mais forte, porque terá feito da resiliência não apenas uma reação, mas uma forma de viver. Henry Ford estava certo quando disse: se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos os casos, você está certo. Essa frase simples carrega o peso de um destino inteiro. A realidade que cada um vive não é moldada apenas pelas circunstâncias, mas principalmente pelas crenças que alimenta dentro da mente. E é justamente depois dos 35 anos que essas crenças se tornam mais perigosas, porque já estão enraizadas em anos de repetições, de fracassos aceitos como definitivos, de palavras negativas que ecoam como verdades incontestáveis. O homem começa a acreditar que já é tarde demais, que sua chance já passou, que o que sobrou para ele é apenas sobreviver até o fim dos seus dias. O que muitos não percebem é que cada pensamento é como uma semente. Se você planta dúvidas, colhe insegurança. Se planta medo, colhe paralisia. Se planta crença, colhe poder. Eu mesmo já me vi em situações nas quais as críticas e zombarias eram tão intensas que tudo em mim dizia para parar. Quando publiquei meus primeiros trabalhos, houve quem afirmasse que minhas ideias eram ingênuas, impossíveis de aplicar, uma perda de tempo. Por alguns instantes, cheguei a acreditar nessas vozes. E foi nesse ponto que entendi que, se não dominasse minhas crenças, seria derrotado antes mesmo de começar. Escolhi, então, cultivar a convicção de que minha missão era real, de que havia um propósito maior me conduzindo. Foi essa crença que me deu forças para continuar escrevendo e compartilhando minhas descobertas. Pergunte-se:
Quantas vezes você já deixou de agir porque acreditou que não era capaz? Quantos projetos abandonou antes de dar o primeiro passo, porque uma voz interior lhe dizia que não teria sucesso? Essa voz não é a verdade. É apenas um reflexo das crenças que você alimentou por anos. E se deseja mudar de vida, precisa começar mudando essa programação mental. É como reescrever as ordens que você dá ao seu próprio subconsciente. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ele aceita como verdade aquilo que você repete com emoção. Por isso, quando se olha no espelho e afirma com convicção, "Eu não consigo, isso não é para mim", você está treinando a própria mente para sabotar suas tentativas. Mas quando começa a afirmar, com clareza e certeza, que é capaz, que tem valor, que vai encontrar soluções, esse mesmo subconsciente se torna seu aliado, colocando-o em movimento na direção daquilo que deseja. Não se trata de magia, mas de um mecanismo psicológico real. Uma mente que acredita em possibilidades busca alternativas. Uma mente que acredita em limitações enxerga apenas obstáculos. É por isso que tantas pessoas passam a vida presas a empregos medíocres, relacionamentos infelizes ou padrões de escassez. Não é porque não existem saídas, mas porque suas crenças não permitem que enxerguem. E aqui está a pergunta que precisa ecoar em você. Qual é a crença que tem controlado seus passos? Você acredita que ainda pode construir algo grandioso depois dos 35? Ou se convenceu de que o melhor já passou? A resposta, qualquer que seja, já está moldando o caminho diante de seus pés. Lembre-se, não basta apenas agir. A ação nasce daquilo em que você acredita. E se suas crenças forem pequenas, sua vida também será. Mas, se suas crenças forem grandes, se você cultivar diariamente a certeza de que é capaz, de que nasceu para algo mais, de que ainda há tempo e propósito, então sua realidade começará a se dobrar diante dessa convicção. Porque no fim, não é o mundo lá fora que decide seu destino. É a voz que você escolhe acreditar dentro de si. Walt Disney não construiu seu império porque tinha recursos sobrando ou porque encontrou um caminho livre de obstáculos. Ele construiu porque tinha uma chama ardendo dentro de si, uma paixão que transformava cada manhã em um convite para criar algo maior do que ele próprio. Essa é a diferença entre aqueles que apenas sobrevivem e aqueles que deixam um legado. Uns acordam para cumprir obrigações, outros despertam guiados por um propósito que dá sentido até às tarefas mais difíceis. E essa paixão não nasce do acaso. Ela precisa ser cultivada, alimentada e relembrada todos os dias, principalmente depois dos 35, quando a rotina, os compromissos e o peso das responsabilidades podem apagar o fogo interior. Quantas vezes você já se pegou repetindo a mesma sequência de dias, como se a vida tivesse se transformado apenas em pagar contas, cumprir deveres e esperar pelo próximo fim de semana? Essa é a armadilha que destrói os sonhos silenciosamente. A pessoa deixa de lembrar o porquê começou e passa a viver apenas para manter-se em pé. Mas, sem paixão, qualquer conquista se torna vazia. O dinheiro perde o sabor, a rotina se torna um fardo e até as pequenas vitórias parecem sem significado. Eu sei disso porque já vivi esse esvaziamento. Houve um período em que eu escrevia apenas para sobreviver, sem entusiasmo, sem brilho nos olhos. O peso das críticas, das dificuldades financeiras e das frustrações quase apagaram meu propósito. Mas, em meio a esse desânimo, fui forçado a recordar a razão pela qual comecei. Meu desejo profundo de mostrar às pessoas que a mente humana, quando bem dirigida, pode transformar qualquer destino. Esse simples ato de reconectar-me ao meu propósito reacendeu minha força e me deu fôlego para continuar, mesmo quando parecia impossível. Você já se perguntou qual é o seu verdadeiro motivo? Não falo de obrigações,
mas daquela visão que um dia fez seu coração bater mais rápido, daquilo que você faria mesmo sem aplausos, mesmo sem recompensas imediatas. Essa é a chama que precisa ser alimentada diariamente. Sem ela, você viverá como uma máquina que executa tarefas. Com ela, cada ação ganha um novo significado. A paixão é como um fogo. Se não for cuidado, se apaga. Mas se você a alimenta todos os dias, ela cresce, ilumina, aquece e dá energia para atravessar até os períodos mais sombrios. Por isso, cada manhã deve ser usada para se lembrar do seu porquê. Pergunte a si mesmo: por que comecei essa jornada? O que quero deixar como legado? Que diferença desejo fazer no mundo, ou, ao menos, na vida das pessoas que me cercam? Essas perguntas não são meras reflexões, são combustível. E quando o cansaço chegar, porque ele sempre chega, quando os obstáculos parecerem intransponíveis e a tentação de desistir for grande, será a sua paixão que o manterá em movimento. Porque quem vive apenas por obrigação abandona no primeiro tropeço. Mas quem vive por propósito suporta as quedas, levanta-se com mais força e transforma cada fracasso em aprendizado. Não se engane, o mundo não precisa de mais pessoas cansadas e sem brilho. Precisa de indivíduos inflamados por uma causa, que acordam todos os dias, não apenas para trabalhar, mas para construir algo que faça sentido. E essa chama está dentro de você, talvez escondida, talvez adormecida, mas nunca morta. Cabe a você reacendê-la todas as manhãs, porque no final, não é o peso da rotina que destrói uma vida, é a ausência de paixão. E quando você encontra o seu verdadeiro propósito, até os dias mais difíceis se tornam degraus em direção a uma vida que vale a pena ser vivida. Se existe uma verdade que atravessa todos os ensinamentos que compartilhei aqui, é esta: depois dos 35 anos, não é a idade nem as circunstâncias, mas a forma como você conduz sua mente e suas escolhas diárias que decidirá se terá uma vida de grandeza ou de frustração. O ponto central não está no tempo que já passou, mas no propósito, na clareza, na resiliência, na crença e na paixão que você decide cultivar a partir de agora. E se você compreendeu isso, já deu um passo à frente da maioria, porque não é mais alguém que espera pelo acaso, mas alguém que desperta para o poder de criar o próprio destino. Agradeço por ter caminhado comigo até aqui e o convido a continuar essa jornada. O próximo vídeo já está diante de você, e nele você subirá mais um degrau na sua evolução, tornando-se 1% melhor do que é agora. Eu o espero lá.